Olá, extraordinários! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa terça-feira fenomenal? Bom, o vídeo de hoje eu trago para vocês este livro que é um best-seller do Hal Herold, que é o Milagre da Manhã. Antes de eu ter esse livro, eu ficava pensando, Milagre do Amanhã, o Milagre do Amanhã, e não, é Milagre da Manhã. Para quem também nunca parou para reparar, são os milagres do dia a dia. E o Hal Herold, ele é incrível. Ele é um autor que, aos 20 anos de idade, ele foi atingido por uma pessoa embriagada que estava dirigindo e ele morreu por 6 minutos. E quando ele voltou, ele se lembra de ter escutado os médicos naquele momento em que ele estava no hospital dizer que ele nunca mais voltaria a andar, que ele precisaria de cuidados para o resto da vida e tudo mais. E naquele momento em que ele foi para o hospital, verificou-se que ele tinha, assim, quebrado 11 ossos, tinha danos cerebrais que seriam permanentes. Então, em face de tudo isso, eles acreditavam que jamais ele conseguiria o que ele conseguiu, superando, assim, toda a lógica da medicina e a tentação de um perfil de vítima, que é aceitar o que aconteceu e permanecer como está. Percebe? Dá para encaixar na sua vida? O que é que você tem aceitado e permanecido? Olha o que aconteceu com o Harold. E o que depois disso ele fez? Ele seguiu em frente. Ele tinha certeza já. Mesmo sem ainda estar naquela condição, andando, praticando seus afazeres cotidianos, esse foi um convite para que ele se tornasse um empreendedor, um corredor de ultramaratonas, autor de best-sellers, porque esse não é o único, tá? Marido, pai, palestrante, internacionalmente conhecido, ele é do segmento motivacional, enfim, e ele tem dedicado, então, até hoje, a vida para mostrar às pessoas que elas podem superar os seus desafios e atingir aí os seus ilimitados potenciais para viver uma vida extraordinária, seja ela qual for. Então eu trouxe uma parte, porque esse livro aqui é um convite para você praticar 30 dias, ações, e comprovadamente você alcança as transformações de sucesso pessoal, profissional, financeiro que você tanto deseja. Então olha que interessante. Eu vou ler esse pedaço para vocês. Horário de acordar e começar, que está na página 144 do Milagre da Manhã. Tem outras edições do Milagre da Manhã, eu tenho, que são o Milagre da Manhã para se tornar um milionário, o Milagre da Manhã para empreendedores, mas esse aqui é o tradicional. Quem quiser comprar, eu vou deixar o link depois aqui para vocês. Horário de acordar e começar. Isso pode soar completamente contraintuitivo, mas me acompanhe. Você, na verdade, não precisa fazer o milagre da manhã de manhã. Ah, como assim, não é? A gente se pergunta. É claro que há vantagens inatingíveis em levantar cedo e ter um começo de dia proativo. Isso é inegociável. Levantar cedo. É uma prática que eu e o Cleiton nós temos muito. Acordar cedo e se tornar proativo. Às vezes a gente faz tanta coisa de manhã, num período bem cedo mesmo, mas isso cada um tem o seu relógio biológico, tem os seus treinamentos, mas é possível e fazer uma nova programação desses comportamentos matinais. Então vamos lá. Contudo, para alguns indivíduos, suas agendas e estilos de vida únicos podem simplesmente não permitir isso. Entendendo o que eu acabei de falar. É óbvio que alguém que atua profissionalmente à noite, ou até mesmo até tarde da noite, terá um horário de despertar diferente de alguém que está na cama às 21 horas, diariamente. Considerando que as pessoas diferentes possuem agendas diferentes, a essência do milagre da manhã continua sendo que você simplesmente acorde mais cedo do que de costume. Realmente. E olha, sem nós chegarmos nesse capítulo, sem nós chegarmos nessa prática, o Cleiton tá aqui, não é verdade? A gente já faz isso, né, amor? Já acorda de manhã. Continua sendo que você simplesmente acorde mais cedo do que de costume, algo em torno de 30 a 60 minutos antes, para poder dedicar tempo todos os dias a melhorar a si mesmo e então transformar sua vida, com práticas como
meditação, repetição dos mantras, o próprio Ho'oponopono extraordinário. Quando você se programa para isso, você já está praticando um milagre da manhã. Você já está remando em direção ao seu propósito de vida, de transformação, seja ela de qual área for. E esse é apenas um pedaço desse livro que eu indico muito para vocês, que é lindo. E é interessante porque são práticas para 30 dias. Vai transformar a realidade de vocês, literalmente, mas não pelo conteúdo apenas, mas pela sua escolha, tá? De sair da visão de vítima, do que quer que seja externamente, e assumir a autorresponsabilidade pelo controle da sua vida. Foi te dada por Deus para que você administrasse rumo ao sucesso que você tanto sonha, deseja, merece em qualquer área. Não importa, eu estou falando com você que está passando por qualquer situação que seja. Não importa se você acredita ou não que essas situações que você tem vivenciado são produzidas por você mesmo. Enquanto você direcionar o seu alvo para a política, para a religião, para, enfim, para uma espécie de perseguição, para vitimismo familiar, vitimismo de relacionamentos, de todas essas situações, você tem a escolha de sair. Tem essa opção. Você tem o livre-arbítrio. Do mesmo jeito em que nesse sistema só você pode construir a realidade que você tanto almeja, a realidade dos seus sonhos, de qualquer que sejam as áreas e por qualquer que sejam as motivações. Só que, quanto mais positivas, quanto mais voltadas para alegria, expansão, transbordo, amor e iluminação, muito melhor, muito mais rápido. E o amparo, por si só, acaba sendo mais completo. Como assim, Michael? O amparo acaba sendo mais completo? Porque segundo a escala das emoções, por exemplo, do David Hawkins, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso aqui, a nossa frequência vibracional ela tem que ser no mínimo de 240 para cima, para que nós cocriemos e transformemos a nossa vida positivamente falando. Por que 240 para cima? Porque 240 é a frequência da Terra, do planeta Terra, do equilíbrio. É uma frequência. Abaixo disso são as frequências de contração. Acima disso, as frequências de expansão. Frequência de contração: medo, reclamação, raiva, apatia. O que é uma contração? É uma diminuição, é um aperto, é uma perda, é uma escassez. E conforme você frequencia nessas escalas baixas, você produz mais situações, atraindo cenários, atraindo ocorrências para a sua vida, para te manter nessas frequências e ir diminuindo até o fim, que é a autoeliminação, extinção, que é onde você tem as doenças mais agravantes, onde você tem os desafios que talvez nessa situação vibracional você não veja saída e, por fim, acabe abrindo mão da vida extraordinária que você pode ter a partir de 240 para cima, que é a coragem, a neutralidade, você vai subindo. As emoções da gratidão, a razão, a alegria, o amor, e vai subindo, que são frequências de construção, de expansão positivas. Então, Maicon, o que você está querendo me dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a partir deste momento você tem a chave e o conhecimento na sua mão, que independente de acreditar ou não, como eu já disse, você tem o conhecimento, de fato, cientificamente comprovado. Aqui está uma pessoa que está falando para vocês que sim, você nasceu para viver uma vida extraordinária e talvez não se deu conta disso porque está não esperando o tempo certo para acontecer, até porque isso não existe. Como já diz o nosso professor e mentor Hélio Couto, não existe cada um tem o seu tempo de absorção, ou cada um tem o seu tempo para compreensão. Cada um tem um freio. O freio é o que mais se parece com a responsabilidade, percebe? Quando você fala cada um tem um tempo, não parece meio que nós estamos falando de vítimas? Ai, cada um tem
o seu tempo, o seu momento para entender e tudo mais. Mas desde que você tenha um conhecimento como esse, se você não está escolhendo seguir em frente, se você não está escolhendo fazer o que você veio aqui para fazer, que é tomar uma atitude, direcionar a sua vida, você está freando. E isso é autorresponsabilidade, é uma escolha. E independente de ser positiva ou não, você está escolhendo. Não existe um meio termo, uma meia resposta, uma meia ação neste caminho. Existe sim uma situação em que você está escolhendo uma ação e essa ação está produzindo as demais situações, cenários e cocriações na sua vida. Então chega de reclamação. Vamos começar a praticar. Olha, técnicas, tem muitas coisas aqui no nosso canal. Tem muitas dicas, tem muitos vídeos e conteúdos já compartilhados para que vocês consigam dar esse salto quântico de expansão, de evolução e de transformação. Assumindo a autorresponsabilidade e escolhendo, sim, ser o primeiro sinal, dar o primeiro passo e representar aí o primeiro milagre da sua vida, que é a transformação de si mesmo. Combinado? Eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe este conteúdo com pessoas que você sabe estão precisando ou que você entende, está sentindo aí através da sua intuição que vai gostar desse conteúdo, gostar do nosso canal, gostar do nosso grupo extraordinariamente gratuito lá no WhatsApp. E comentem aqui embaixo. Curtam bastante para que o YouTube espalhe ainda mais essa informação, esses conteúdos de expansão e crescimento para que a nossa egrégora se torne cada vez maior, cada vez mais forte, porque eu sou extraordinário. Você, eu, nós nascemos para viver uma vida extraordinária. Lembrem-se sempre disso. Um super beijo e até o próximo. Tchau.